no nome de Jesus. Sim, ó Deus, nos achegamos à Tua casa mais uma vez, reconhecendo nós, ó Deus, que precisamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Ensina-nos, ó Deus, a reter a palavra, a não deixar, ó Pai, que nada e obstáculo algum possa impedir a sua ação. Por isso, venha Jesus com o teu manifestar, venha Jesus com a tua glória neste lugar. Faça-nos, ó Deus, que corações neste momento sejam quebrantados, que haja um quebrantamento, ó Deus, de maneira genuína, assim bem como aconteceu com Saulo de Tarso, assim bem como aconteceu com aquele general Naamã. Jesus quebranta o orgulho humano, quebranta, Jesus, os pensamentos duros e irredutíveis. Jesus acessa o coração desta pessoa, onde já há uma rachadura, onde já há uma oportunidade para se ser refeito. Assim bem como está descrito no livro de Jeremias, que quando o vaso está rachado, ele precisa ser refeito. Então refaça-nos, ó Deus, nesta manhã. Jesus, que não sejamos, ó Pai, meros religiosos, mas que sejamos profundos no conhecimento do Senhor, a ponto de que a liberdade do Senhor, a liberdade dos filhos de Deus, ela seja manifesta em nossa vida, e que possamos, ó Pai, trilhar um caminho de fé, de amor e verdade. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja, meu Pai, nos abençoando, nos fazendo compreender a Tua vontade, o Teu querer para nós, e que possamos viver todos os dias para cumprir a chamada do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. E nós que cremos dizemos amém, dizemos graças a Deus. Diga: seja bem-vindo Jesus, aplauda Ele com fé, aplauda com amor, aplauda com devoção, com sinceridade. Obrigado, Jesus, graças a Deus. Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que bom é estar mais uma vez na casa de Deus, amém? Vamos se assentar, vamos tomar nossos lugares, vamos ouvir a boa palavra de Deus para este dia de Santa Ceia. Nós vamos começar, irmãos, em Salmos. Vamos abrir o livro de Salmos, Salmos 51, versículo 16, onde nós damos início aqui à mensagem de hoje. Salmos 51. Nós estamos trabalhando, quem já tem acompanhado conosco aqui sabe bem, mas quem não, também você pode saber a partir de agora. Estamos trabalhando o nosso coração todos os dias aqui na igreja, para que haja um quebrantamento em nossos corações, amém? Nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos de transformação, nós precisamos aprender de Deus. E uma das coisas que às vezes nós acabamos esquecendo, que toda a palavra inspirada pelo Senhor tem poder para trazer transformação para a nossa vida. Eu não sei em que área você precisa de quebrantamento. Você sabia que existem pessoas que elas não alcançam a cura, não é porque Jesus não está disponível? Inclusive a Bíblia fala que o Senhor já nos fez curados no seu sangue, nas suas pisaduras nós somos curados. Então nós temos a cura de Deus, nós já recebemos do Senhor, mas há pessoas que não recebem a cura por causa do duro coração que vivem ainda insistindo de permanecer naquele pensamento, permanecer naquela dureza. Há outras pessoas, por exemplo, que as suas famílias não são restauradas por causa da dureza, do rigor do coração. Então nós temos que aprender. O Senhor Jesus nos ensinou, dizendo que o coração, que é a boa terra, recebe a palavra e este dá fruto. Nós temos que aprender a gerar frutos, nós temos que produzir frutos. E o Senhor disse que a boa terra, o mínimo que ela produzirá é 30 vezes mais. Amém, irmãos? Então, debaixo dessa palavra, nós vamos permear todo este mês de fevereiro para que haja esse quebrantamento. Amém? Vamos então, Salmo 51, versículo 16 diz assim:
por que te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria? O Senhor não quer sacrifício, porque se o Senhor quisesse, eu poderia fazê-lo. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são, vamos junto agora, bonito? O espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Digam graças a Deus. Então o salmista aqui, esse salmo é um salmo referente ao momento da vida de Davi. Davi havia cometido um erro. Davi havia falhado. E quem de nós não falhamos? Sim ou não? Quem de nós não falhamos? E nessa falha que houve na vida de Davi, ficou um buraco no peito dele. Todas as vezes que estamos distantes de Deus, nós nos sentimos vazios, nos sentimos fracos. E um momento até, inclusive, ele tentou ser forte. Quem já tentou ser forte? Vamos pensar na palavra, tentar ser forte. Tentar ser forte é, eu não tenho força para vencer, mas eu estou tentando mostrar que sou durão, que sou durona, para encarar as situações da minha vida, para encarar as dificuldades que muitas vezes se levantam. Digo para você que a pessoa que tenta ser durona, ela está tentando lutar contra algo que ela não vai vencer. O durão não resolve as coisas. Aquela pessoa que acha que consegue alguma coisa pela força, ela nunca vai conseguir. Porque um dia, em algum momento, você pode estar fraco emocionalmente, você pode estar fraco de saúde, você pode estar fraco em tantas áreas da sua vida e não reconhecer a grandeza que de Deus pode trazer transformação, faz que você ache que com a sua própria força você pode alguma coisa. No entanto, o escritor sagrado declara para a gente, olha, o Senhor não se agrada de sacrifício. Nós viemos, principalmente pensando no nosso país aqui, nós viemos de religiões que sempre nos ensinam a fazer alguma coisa. Não é verdade? Sim ou não? Nós viemos de religiões que fomos muitas vezes ensinados a fazer algo. Se você fizer assim vai dar certo, se você fizer assado vai dar certo, ou se você deixar aquilo vai dar certo. Claro, existe uma conduta de uma pessoa que anda com Jesus. Porém, o salmista, chega um momento da vida dele que ele já não suporta mais o pecado. Ele vem a Deus. Se você ler todo o Salmo 51, você vai ver essa confissão, você vai ver uma mudança de conduta no coração de Davi. E nesse texto ele fala, Senhor, eu poder apresentar tantos sacrifícios para o Senhor, para que o Senhor se arrependesse da tristeza do pecado do meu coração e me livrasse do meu pensamento, minha consciência do meu erro. Porém ele fala assim, Senhor, eu sei que não é o sacrifício que agrada o Senhor. Eu sei que não são coisas que o homem pode fazer que vá agradar ao Senhor. Não tem como eu criar algum meio, não tem como eu arrumar alguma coisa para poder agradar ao Senhor, para que então o meu pecado seja perdoado. Então ele fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor zela pela sua palavra. E ele fala com uma coisa muito bonita, que ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor se agrada de quem se quebranta. O Senhor fica feliz com quem reconhece estar errado. Que reconhece que precisa de quem, gente? De Deus. Recorrer ao Pai. Então, quando ele vai ao Senhor, você veja que a palavra que Davi usa para se envolver com o Senhor, demonstra que ele entendeu que os sacrifícios que eram apresentados nesse período, vocês vão se lembrar bem, quando as pessoas estavam com algum pecado, eles estavam convivendo com o pecado, eles se arrependiam disso, eles pegavam ali um animal e levavam até o sacerdote matava aquele animal, e aquele animal então era como o sacrifício do pecado, e assim então a pessoa podia voltar a pecar. Essa é a expressão, vou usar diretamente assim. Ela podia voltar com a consciência limpa. Só que Davi tinha uma profundidade diferente. Davi viveu numa época que ele não viveu a graça de Deus como nós temos em Cristo. Mas ele já tinha entendido que matar as ovelhinhas, matar os novilhos, não era o que agradar a Deus. Às vezes nós viemos para a casa de Deus com a intenção de tentar fazer, se eu for para a igreja hoje, Deus vai se agradar de mim. Deus se agrada que você venha buscá-lo, Deus se agrada que você venha à casa dele para adorar o nome dele, mas ele não se agrada só da tua presença física, mas também do seu coração. Ele quer um coração que está cheio de quebrantamento, que reconhece em quaisquer áreas da sua vida que precisa de mudança.
Então, quando nós tratamos do coração que está, como diz, né, petrificado, está virado numa pedra, difícil de a palavra acessar, é aquela pessoa que ela tem o conhecimento, porque Davi, ele só pode usar dessas falas, esses versículos, só podem sair da boca de Davi se ele também o pratica. Ele entendeu que não adianta fazer alguma coisa. Eu lembro, por exemplo, quando na religião, aquela religião que mata muitas vezes o coração das pessoas, que a gente escutava assim, olha, se você fizer 100 Pai Nossos, sacrificar você, ficar 3 horas ali, você resolve a tua vida. É isso que resolve, gente? O próprio Cristo disse que não são as vãs repetições que resolvem alguma coisa. Ficar repetindo um versículo várias vezes não vai resolver. Por exemplo, a gente conhece bem, né? Ai, pastor, estou num tempo difícil, mas o Salmo 23 diz... Vocês não sabem esse também? Tem que ler a Bíblia, hein? Não, pastor, mas estou passando por um período aí que o inimigo está se levantando, mas aquele que habita... Ou seja, você ter o conhecimento do versículo, você até recitar várias e várias vezes, é importante para o seu crescimento, mas não muda nada se não tiver uma mudança no coração. Então Davi entendeu, Senhor, entendi que não é sacrifício que agrada ao Senhor. Não é algo que eu possa fazer da minha vida para fazer o Senhor ficar feliz comigo. A única coisa que move Deus em minha direção, que move Deus em meu favor, é eu estar quebrantado, reconhecendo que sem Ele eu sou um mero pecador. Quem entendeu, diga amém. Bom, entendendo isso aqui, vamos para o livro de Ezequiel. Ezequiel 36, o versículo é o 26. O Ezequiel, ele viveu, né, as suas profecias foram descritas no período do exílio babilônico. E nesse período de exílio, havia-se uma tristeza. Por exemplo, tem pessoas que se quebrantam reconhecendo o seu pecado lá no seu coração e buscam a Deus, se arrependem e são perdoados. Amém? Há outras pessoas, por exemplo, que os erros que ela cometeu trazem consequências. Claro que todo erro traz consequência, mas quando nós andamos com Jesus, tem até pensamentos que, se nós não tivermos cuidado, eles se tornam atitudes e obras pecaminosas. Agora, o escritor sagrado descreve algo aqui, nos trazendo a atenção que há algumas pessoas que se quebrantam por necessidade. Amém, gente? O que é quebrantar por necessidade? Por exemplo, se eu estou passando um tempo muito difícil na minha vida, se eu estou passando um tempo, sei lá, de enfermidade, um tempo de sequidão no que diz respeito à vida financeira, se eu estou enfrentando um tempo muito ruim, esse tempo ruim me faz automaticamente a recorrer a alguém que possa me ajudar. E nesses dias que estava o exílio babilônico, o povo estava aprisionado, eles precisavam de Deus. Vocês já viram que tem pessoas que decidem buscar a Deus quando a necessidade é pesada, é forte, não se sabe o que fazer? Há muitas pessoas que chegam, quando diz um dito, né, que as pessoas falam, quando a coisa difícil chega, quando o dia mal vem, aí as pessoas se lembram de Deus. Então, o Senhor sabe que quando alguém está sofrendo, quem está lendo ou chegou a ler aquele livro que o missionário enviou para nós do último mês, tem bastante desses livros aqui na igreja, eu já terminei, já comecei a fazer a leitura de novo dele, né, o Evangelho que pregamos. No capítulo de número 5, trata-se ali de algumas pessoas que tentam fazer alguma coisa para fazer que o pecado, a dor, o coração pesaroso seja limpo. Alguém está lendo esse livro? Alguém está lendo? Tem bastante gente. Quem não está, depois você pegue ele, adquira o seu e comece a fazer essa leitura que vai agregar muito para o seu conhecimento. E algumas pessoas, elas vão tentar procurar meios, achando que estes meios possam reconciliar ela com Deus. Veja que algumas pessoas, quando estão na dor, elas se lembram do Senhor. E até as pessoas mais distantes que anunciaram a vida toda, que são ateus, que são pessoas totalmente contra o que está descrito nos evangelhos, totalmente fora do que a palavra diz, aí você pode envolver todo tipo de religião que não tenha Jesus como centro, como base fundamental, como o Senhor, amém? E essas muitas vezes tentam.
de alguma maneira, usar até mesmo os textos bíblicos para poder dizer, a Bíblia é contraditória, isso e aquilo. Só que quando essas pessoas partiram, quando chegou o fim da vida dessas pessoas, sabe o que essas pessoas fizeram? Elas clamaram a Deus. Você pode falar amém? Quer dizer, tem pessoas que anunciam um coração duro, mas quando elas mesmo precisam, elas recorrem a quem? Ao Senhor. Então tem pessoas que elas vão muitas vezes buscar a Deus gemendo. Pode ser que ela passou a vida toda, talvez, dura, contra a palavra, contra a igreja, contra Cristo, contra a salvação por meio do sangue de Cristo. Ela pode passar a vida toda contra a palavra. Mas quando chega no momento que a pessoa é oprimida, que ela passa por uma situação difícil, ou ela crê em Deus, ou ela vai se perder. E vou dizer para você, há quem se perca mesmo tendo a operação de Deus. Há quem não queira ser salvo. Eu fico pensando, será que existe alguém que não quer ser salvo? Eu digo para você, existem pessoas que não querem ser salvas. Existem pessoas que elas não querem porque elas têm convicções. Mas que haja tempo dessas pessoas, ainda que seja no final da vida, para que se reconciliem com Cristo. E o Ezequiel fala algo agora acerca de toda uma nação. A nação de Israel está aprisionada na Babilônia, são escravos da Babilônia. Lembrando que eles um dia também foram escravos do Egito. Porém, Deus libertou-os. Assim acontece com muitos que se convertem, a Cristo, mas o tempo passa e a pessoa volta a viver a mundanice novamente. Ela volta à conduta pecaminosa novamente. Assim, muitos estão perdidos hoje. Irmãos, aqui talvez você tenha menção no seu coração de quantas pessoas, talvez você já viu abarrotando igrejas, enchendo as igrejas. O tempo passou e a falha delas, muitas vezes, afasta ela da igreja, afasta ela de Deus, como se ela não tivesse oportunidade de voltar. E é muito claro até um texto que diz em Tiago, que fala que quando alguém conseguir trazer uma pessoa que conheceu Jesus e perdeu-se no caminho, e trazer essa pessoa de volta, multidões de pecados serão perdoados. Isso nos faz entender que trazer uma pessoa que se perdeu é muito mais difícil que alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Então, esse povo que o Ezequiel está agora pronunciando, que nós vamos ler agora, é um povo que conhecia Deus ou um povo que não conhecia Deus? O povo conhecia. Então veja, irmão, que muitas pessoas conhecem a Deus, sabem a vontade de Deus, entendem o que tem que ser feito, mas não colocam em prática. Entenda, os anos vão passando, a pessoa vai ficando fria, 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 até que se torna uma terra seca, até que se torna um coração duro, um coração de pedra. Mas há uma palavra de Deus para nós nessa manhã, para quebrar esse coração de pedra. Vamos ler então, versículo de número 26, diz assim, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Vamos ler? E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Para no ponto e vírgula. O Senhor está trazendo como uma profecia pela boca do profeta Ezequiel. Só que a palavra é direta. Ele fala assim, olha, eu vou tirar esse coração duro e trarei um novo espírito. Aqui eu fico pensando, existe para nós tanto entendimento, que é o Espírito Santo que molda o nosso coração, que nos ajuda. Quem já foi avisado pelo Espírito Santo? Não faça, não fale, não tome tal decisão. O Espírito Santo nos avisa. O Espírito Santo sempre vai estar disponível, como a Bíblia fala que ele é o nosso ajudador, porque ele consola a gente. Ele nos consola, ele nos ajuda. Agora, nesses dias, o apóstolo fala, olha, o profeta fala, que quando chegaria um tempo que Deus tiraria esse coração de pedra e colocaria um espírito novo. Irmãos, a partir do momento que eu começo a andar com Deus, esse espírito aqui, irmão, não é o Espírito Santo que viria após a confirmação de Jesus dizendo que viria o Espírito Santo e assim nos faria testemunhas, amém? Mas o espírito de vida mesmo. Tem pessoas que ela vive triste, desanimada, sem força, sem vontade, desanimada, prostrada com a vida, olhando para tudo que aconteceu com ela. O Espírito de Deus nos faz sempre estar vivificados. O Espírito de Deus nos anima. Quando o Espírito de Deus nos levanta, aquele coração duro é deixado de lado. Você que era mal, começa a ser uma pessoa que olha com bons olhos para as coisas, até nas coisas ruins.
Pastor, como que olha para coisas ruins com bons olhos? Como é que você faz para encarar coisas que estão me prejudicando, coisas que são ruins para a minha vida e olhar para aquilo com bons olhos? Quer ver uma coisa? Deixa marcado aqui, eu volto já. Vai comigo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo está aqui falando, nós vamos falar mais do Paulo ainda hoje, mas eu quero usar esse argumento assim que o Paulo usa. Vocês se lembram da fala, do texto que fala o espinho na carne? Lembram disso? O Paulo disse, olha, porque tinha um demônio me esbofeteando, mas eu orei a Deus e tal. E aqui esse versículo retrata que mesmo quando nós estamos num momento de muita opressão, de muita dificuldade, a graça de Deus, o Espírito de Deus me faz continuar de pé, me faz acreditar mesmo no tempo difícil. Diz o versículo 9, diz assim, vamos junto com o pastor? 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está forte. Na onde? Na fraqueza. Então percebe, irmãos, que quando nós deixamos aquela dureza, não, porque eu consigo, porque eu posso, claro, você é uma pessoa determinada, amém? Uma pessoa que anda com Jesus, você é uma pessoa que não desiste. Porém, o que o Paulo está dizendo é, eu estou sofrendo. Lembra que ele mesmo disse, olha, Senhor, me deu um espinho na carne, eu estou sofrendo com essa dificuldade. Porém, o que me basta é a graça. O que me basta, o que me preenche é a sua graça. Então ele diz com toda alegria no seu coração, o Senhor me aperfeiçoa quando eu estou fraco. Então, dizer que está fraco, até eu marquei que quando o salmista falou, quando ele abre a boca e fala, Senhor, o Senhor não se alegra de sacrifício, o Senhor se alegra de um coração quebrantado. Quando eu reconheço que estou errado, a primeira coisa que eu faço é demonstrar minha fraqueza para Deus. Irmãos, às vezes nós somos muito altivos diante do Senhor. Quem estava domingo aqui passado? Lembra do domingo passado? O pastor falava com vocês daquela história, que estava o fariseu e o publicano orando dentro da igreja, no mesmo lugar, dentro da mesma igreja. Eles estavam orando e um dizia, Senhor, eu que não sou como esses pecadores, eu que não faço isso, eu que sou aquilo, eu que sou. Irmão, veja que o eu sou, irmão, essa grandeza desse homem, essa altivez desse homem fez Jesus dizer, saibam que quem saiu justificado, ou seja, quem foi ouvido nessa oração não foi quem se bateu no peito dizendo que era o tal, mas aquele que batia no peito e dizia, eu sou um pecador, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então quer dizer, ambos precisavam de Deus, assim como o pastor, assim como você, todos nós precisamos de Deus, mas a maneira que nós vamos a Deus também faz diferença. Porque nesse momento você vê o Paulo numa dificuldade, num sofrimento. Mas pastor, ele é um apóstolo, é um grande homem de Deus, ele também sofre. Sofre ou não? Todos nós. Mas isso não quer dizer que o sofrimento seja maior que a graça. Isso não quer dizer que o problema que eu enfrente, seja ele qual for, em qualquer área que seja, não é maior que a graça do Senhor. Não é maior do que o poder que em nós efetua pelo poder de Cristo. Por isso ele fala, diz lá o versículo de número 9 novamente, vamos terminar. Aí depois do ponto, de boa vontade, pois. Ou seja, eu estou me doando, me gloriarei na onde? Nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pergunta para vocês, irmão, o Paulo estava sofrendo. O que o Ezequiel falou para nós lá, irmãos? Que o Senhor tiraria esse coração duro e faria que habitasse em nós um novo espírito. O que é isso? Pastor, mas antes, quando eu era perdido, quando eu era um pobre perdido, eu era aquela pessoa que até colocava a culpa em Deus. Essa semana eu tive um atendimento de uma pessoa de São Paulo. Essa pessoa falou, pastor, por que Deus está fazendo isso com meu filho? Imagine você com uma criança com 2 aninhos, com uma doença que os médicos dizem que não tem cura. Criança de 2 aninhos, que ainda tem um peso maior emocional. E ela disse, pastor, por que Deus está fazendo isso? Como que eu faço para Deus parar isso? Irmãos, nós temos que entender que existem situações na nossa vida. Lembra que um dia Jesus foi indagado por isso? Oh, Senhor, essa criança nasceu cega, de quem que é a culpa? Dos pais, dos seus antepassados? Ou a culpa é da criança? O que ela fez? Aí o Senhor fala, isso foi para que se manifestasse o poder de Deus.
Irmão, nós temos que crer no impossível. Você pode falar amém? O que é crer no impossível? Pastor, é impossível, mas o impossível é possível para Deus. Por isso que a palavra que o Ezequiel está transmitindo ao povo de Israel é esse coração que é descrente. Sabe aquelas situações corriqueiras que às vezes você fala, ih, não tem jeito. Ah, não tem o que fazer. Ah, vamos deixar isso para lá, porque eu acho que era só coisa da minha cabeça. Irmãos, a fé ela é provada na guerra. A fé ela é provada no momento difícil. No momento que a coisa parece não ter o que fazer. Por isso que quando nós lemos o Paulo dizendo, Senhor, se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, eu me gloriarei na minha fraqueza. Para que todos entendam, irmãos, o que ele quer dizer? Para que o Senhor seja soberano na minha vida, eu prefiro continuar sendo fraco para que o Senhor seja o forte. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor me faz forte, mesmo em minhas fraquezas, tu me fortalece. Quer dizer, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor em minha vida, me faz reagir de forma diferente perante o problema. Sem o Senhor, nós desistimos facilmente. Com o Senhor, mesmo abatido, nós não desanimamos, nós não desistimos. Versículo de número 10. Pelo que sinto prazer aonde? Nas fraquezas. Pastor, quem que é o doido que fica feliz e sente alegria? Sentir prazer é um êxtase em sofrer. Quem que tem felicidade em sofrer? Deixa eu ver aqui os crentes da Igreja da Graça. Ah, você não sente prazer em sofrer? Porque talvez você ainda não é de Jesus. Porque, irmãos, nesse mundo Jesus disse que nós viveríamos aflições. E as aflições, elas nos impedem de viver, muitas vezes, quebrantados, porque nós queremos atribuir a culpa do que está acontecendo a alguém. Por que este mal está acontecendo comigo? Porque eu fui para a igreja domingo e durante a semana Deus não fez o que eu pedi. Ah, então o Senhor então é o seu, Ele é o que faz o que você quer? Você que manda em Deus? Não. Veja que o próprio Paulo fala, Senhor, eu tenho prazer na minha fraqueza, nas injúrias que recebo, nas necessidades que passo, até mesmo nas... Irmão, o Paulo ficava feliz por ser... Vou fazer uma perguntinha, olha para mim aqui, por favor. Quem fica feliz sendo perseguido? Vocês não vão falar comigo? Vão falar ou não? Quem fica feliz? Ninguém, irmãos. A partir do momento que Deus muda o seu coração, até as perseguições, puxa vida, se eu estou sendo essa perseguição não é perseguição contra a pessoa do Paulo, mas a perseguição é contra a palavra que Paulo pregava. A vida de Deus em você vai atrair o quê? Perseguição. Você anda com Jesus? Seja você em qualquer ramo de atividade que você tenha, se você defender a palavra, tiver caráter, se você for uma pessoa justa, honesta, de conduta, de palavra, você vai ser perseguido. Então, irmãos, ser perseguido aqui, poxa, pastor, não é que é bom ser perseguido? Claro, estou falando na devida proporção de quem anda com Deus. Quem anda com Deus? Se você anda com Deus, vai ter perseguição, vai ter dias difíceis, mas isso tem que mostrar uma diferença, que quem anda com Jesus tem uma diferença. Amém? Aí ele termina, versículo ainda de número 10. Fico feliz nas perseguições, aonde mais? Nas angústias, por amor. Essas angústias não é por causa do namorado. Essas angústias não é por causa do dia difícil. Essas angústias é por amor a Cristo. Às vezes nós deixamos muitas coisas, como o próprio Pedro disse, né? Deixamos tudo e te seguimos. Lembra que Pedro falou isso? Deixamos tudo. Quer dizer, deixamos nossas convicções, deixamos o nosso eu, deixamos o nosso orgulho, deixamos o nosso ego de lado para viver a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade, Senhor. E, inclusive, eles disseram, Senhor, o que receberemos por deixar tudo de te seguir? Aí Jesus respondeu com clareza para eles, vocês receberão 100 vezes tanto ainda nesta vida. Então, andar com Jesus, irmão, é incomparavelmente melhor. Ande com Jesus. Ande com Cristo. Pastor, mas parece demorar mais fazer o que é certo. E vou dizer para você, sou sincero, a gente não pode mentir. É verdade. Para andar com Jesus, irmão, para chegar aonde Deus quer, vai ser mais difícil do que do seu jeito. Do seu jeito você consegue as coisas mais rápido. Da sua forma de pensar você consegue mais rápido. Porém, quando você é levado por Deus, você é levado a fugir do problema. Veja que a Bíblia fala que Israel passou 40 anos no deserto, para que eles não chegassem a um confronto a qual eles iam perder. Sabia que tem dias que Deus não deixa você chegar a tais coisas para que você não enfrente o inimigo que você não consegue vencer? Tem coisas que você não pode passar, que você vai cair.
Então eu vejo que às vezes até aquela demora para o nosso coração. Puxa, mas podia estar acontecendo como eu queria. Mas tudo tem que ser pelo Senhor Jesus. Se há uma angústia, pastor, eu queria muito ver minha família com Jesus. Você quer ver sua família com Jesus? Não cria uma angústia porque você quer sua família salva? Puxa, eu queria que eles fossem salvos. Você gera aquela expectativa. Há uma tristeza no coração, mas isso não é uma coisa totalmente ruim. Porque isso é por amor a Cristo. Diga graças a Deus. Ah, pastor, vai demorar. Pode ser que demore, mas as bênçãos acompanham um quebrantado. Então, quer dizer, quando você anda quebrantado diante de Deus, a bênção do Senhor vai acompanhar você. Você entendeu? Por mais que pareça demorar, o que o escritor sagrado disse em Hebreus? Um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Vai chegar o momento, vai chegar a hora que aquela bênção tão esperada vai acontecer. Mas eu preciso confiar no Senhor, ainda que os dias não sejam fáceis. Voltando ao que Ezequiel falou, Ezequiel 36, versículo 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Vamos junto? E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração. Isso aqui é muito sério. O Senhor não diz que vai mudar o coração, ele diz, eu vou tirar. Quer dizer, todos os nossos propósitos sem Deus tem que ser arrancado, tem que ser tirado. Tudo que eu estou com um projeto e propósito que Deus não está, eu tenho que tirar. Ou é Deus ou é eu. Se você quer tomar as rédeas da sua vida, Deus não pode dominar, Deus não pode estar à frente. O Senhor está junto daquele que está quebrantado. Quem estava no domingo passado vai lembrar. Perto está o Senhor de quem anda quebrantado. Como que Deus vai estar perto de mim se eu vivo ainda cheio das minhas convicções? Quer ver uma coisa? Vamos terminar aqui esse versículo, vou lá em 2 Reis. Versículo 27. E porei dentro de vós o que, gente? O meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e faça o quê? E observeis. E habitareis na terra. Que terra é essa aqui, irmãos? Vamos pensar, que terra é essa que Deus prometeu para nós? A terra que é o Evangelho, a palavra, o Evangelho, as boas novas. Onde que eu e você temos que habitar hoje, irmão? Israel? Nós temos que morar em Jerusalém para sermos salvos? Então não é da terra de Jerusalém, não está falando somente de voltar novamente do exílio, não. Ele também está falando de algo para nós, para mim, para você, tanto para aqueles dias atuais que eles viviam, como nos dias de hoje. Qual terra nós temos que habitar? O Evangelho, lá na palavra. Eu vou habitar no Evangelho. Pastor, a Bíblia fala, Jesus ensinou que tem que perdoar. O que eu vou fazer? Vou perdoar. Jesus disse que eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Vou me arrepender dos meus pecados. Jesus disse que eu tenho que estender a mão ao próximo. Então eu vou estender a mão ao próximo. Todas as palavras do Evangelho, diga comigo, é terra de habitação. Então o escritor sagrado diz, olha, o Senhor vai tirar o coração de pedra e Ele vai fazer também que a palavra dEle esteja guardada no seu coração. Então veja que estar habitando no Senhor é algo diferente de você fazer um passeio. Por exemplo, um passeio você vai, o lugar pode ser muito legal, você pode ficar muito feliz naquele lugar, você pode sorrir muito, dar muitas gargalhadas, ter um dia que você fique muito feliz num lugar que você faça uma visitação. Mas lugar de morada é lugar onde você tem aconchego, onde você tem tranquilidade. Quando você passa o dia inteiro trabalhando, fazendo as suas atividades do dia, você volta para casa, como que você volta? Você volta cansado, mas em casa você encontra o quê? Paz, descanso, ou pelo menos deveria encontrar. Então entenda, irmãos, habitar no Senhor, habitar na terra do Evangelho, me faz que eu encontre segurança na minha vida. Então, irmãos, ainda que o homem possa tirar a nossa vida, ainda que o homem possa nos fazer mal, irmãos, estar seguros, habitando no Evangelho, me garante que eu não morrerei. Garante que você não morrerá, garante que nós seremos levados ao céu com Cristo Jesus. Não viveremos a segunda morte, diga graças a Deus. Mas por que o Senhor fala isso? Porque o Senhor me deu uma terra para habitar, e essa terra chama-se Evangelho. Eu quero viver o Evangelho de hoje até a eternidade de todo mundo. Quando tudo acabar nesse mundo, o Evangelho continua vivo. Jesus continua sendo soberano. Então, um coração quebrantado, à medida que você vai se quebrantando, à medida que você vai aprendendo de Deus, a bênção vai te acompanhando. Você entende que a bênção é algo que você não poderia por si só alcançá-lo. Quem diria, vamos falar a verdade, quem de vocês pode levantar a mão e falar assim, pastor, quem diria que um dia eu estaria na igreja evangélica?
Quem pode falar isso? Eu posso levantar. Quem diria que um dia eu estaria numa igreja evangélica? Quem disse que um dia eu estaria ouvindo um pastor pregar? Quem disse que um dia eu estaria nesse lugar? Eu tinha até uma aversão. Porque essa igreja aí do R.R. Soares, eles são não sei o quê, não sei o quê. Não, Jesus, eu quero me quebrantar, eu quero aprender de Jesus. Eu quero aprender do Senhor, eu quero conhecer a graça de Deus, eu quero viver a graça de Deus. Então não se esqueça, Deus tira, é como arrancar mesmo. É como se fizesse uma pessoa nova. Por isso que a Bíblia fala que uma pessoa que ela é batizada nas águas, ela morreu a velha criatura e ali habita uma nova criatura. É como se arrancasse mesmo o coração velho e se tornasse uma nova pessoa. Então, irmão, se eu quero semear em 2025, se eu quero receber a palavra de Deus, o meu coração precisa estar alinhado ao plano de Deus. Porque ele mesmo está dizendo, eu vou fazer que a palavra fique em você. Eu vou fazer que a palavra permaneça em você. Eu vou fazer que a palavra sempre esteja enchendo você. Diga amém. Sempre a palavra vai estar para você à sua porta. Você na necessidade, Deus vai te dar a palavra. Tem dias difíceis? Tem, mas a palavra nunca vai te abandonar. Deus nunca te deixará sozinho. Então, irmão, olha, abrace sua Bíblia, irmão. Entenda que todo dia da tua vida tem uma palavra para te levantar. Tem uma palavra para te fortalecer mesmo quando você está fraco, triste, abatido, desanimado, perseguido e tantas quantas outras coisas possam acontecer. Pastor, que o meu problema é financeiro. Deus também prospera? Ele não é o dono do ouro e da prata? Então viva com esse pai que ele vai te fazer prosperar. Ele vai te ensinar como fazer, mas creia na palavra. Não duvide do Senhor. Por fim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Lembre mais cedo que eu falei com vocês que existem pessoas que elas, infelizmente, vivem enfermas porque não se quebrantam. Tem gente que não acredita em milagre, não acredita em cura, não acredita em libertação. E muitas vezes é por causa da falsa religião que foi ensinada, foi colocada naquela pessoa uma mentira. Quem talvez, como a minha mãe fazia assim para mim, Jefferson, não deixa o chinelo para cabeça para baixo, ou virado ao contrário, senão a mãe morre. Quem de vocês escutou essa? Levanta a mão, deixa eu ver. Vocês viram que não é brincadeira, viu? Isso aí passa de geração. Às vezes a gente escuta algumas coisas, irmão, que não tem nada a ver com o que a palavra diz. E isso cria medo nas pessoas, irmão. Isso vai gerando um desconforto no coração das pessoas. O diabo vai criando coisas para afastar as pessoas da verdade. Mas então veja, irmãos, que um coração que se quebranta diante do Senhor, que se arrepende, uma pessoa que por mais dura que ela seja, se ela recorrer a Deus, o milagre alcança ela. Amém? Segundo o livro dos Reis, o capítulo é o 5, né? Falei 6, desculpe, capítulo 5. Eu vou começar a partir do versículo de número 11. Não tenho tempo de pegar toda a história do Naamã, só para a gente poder pegar um entendimento direto aqui. Diz assim, porém Naamã muito se indignou. Por que ele se indignou, gente? Eis que eu dizia comigo, certamente, ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, aquele que é seu. Ou seja, ele acreditava no Deus que era de outrem, não era o seu Deus, era o Deus de Elias, era o Deus do profeta Eliseu e não o Deus dele. Então veja que ele tinha uma fé. Você já viu pessoas, por exemplo, falam assim, viu, eu não sou da tua igreja, nem nada, não sou daquela religião que você vai, mas lá na minha religião diz que se fizer assim dá certo. Não tem gente que vai atrás disso? Vai em tal lugar, viu, lá naquele lugar bem escondidinho, tem uma pessoa que benze lá, que o benzimento daquela pessoa faz isso e aquilo, e pessoas desesperadas vão atrás de tudo. Vai ou não vai? Pessoas desesperadas procuram coisas que muitas vezes não vai agradar a Deus, principalmente porque a vida que ela está levando é uma vida contraditória à palavra. Agora, o que o Naamã está ouvindo? Vá até o profeta que está em Israel, chegue lá e conte para ele, porque vocês lembram qual que era a doença do Naamã? Ele era um homem leproso. E aquela lepra dele, irmão, faria ele perder o cargo. Lembra que a Bíblia fala que ele era um general poderosíssimo, pelo qual Deus deu vitórias para a Síria por conta dele. Deus, através daquele homem, trazia transformações e guerras vitoriosas para dentro do seu povo. Irmãos, esse homem era um homem conhecido, poderoso, cheio de autoridade. Quando ele se deparou leproso, irmão, ele, orgulhoso de vitórias, guerreiro, poderoso, à frente de pessoas que estavam debaixo das suas demandas, debaixo da sua autoridade, ele se depara numa situação que, na força dele, não tem como ele vencer. Essa enfermidade que está no corpo dele vai matá-lo e vai fazer perder posição. Quem lembra que os leprosos eram excluídos?
Como que ficavam os leprosos excluídos? Vocês se lembram? Ficavam nas montanhas escondidos e não podiam ficar no meio da sociedade, porque eles eram como se fossem imundos, como se fossem sujos por causa daquela enfermidade. Então, irmão, o Naamã perderia tudo. Tem pessoas que elas estão dispostas a perder tudo, mas não se deixam dobrar. Diga, Senhor, dobra meu coração aqui, ó. Quebra meu coração. Tem gente que ela não aceita, né, pastor, eu aprendi diferente. Minha mãe falou, meu pai falou, irmão, e vamos falar a verdade, desculpa, não vai me ter por maldoso da minha palavra. E se o teu pai e a tua mãe tivessem errado? Você vai continuar errante só porque você acha que eles estavam certos? Quem que é a verdade? A Bíblia fala que seja todo homem mentiroso, mas que Deus seja verdadeiro. Que toda a palavra de Deus seja a verdade e a palavra do homem seja mentira. Fique com aquilo que Jesus falou, aquilo que a palavra diz, não aquilo que o homem diz. Só que ele chega até lá, tem aquela pessoa que fala assim, eu vou lá na igreja. Lembro do Bernardo um dia me contando para mim assim, o irmão está lá atrás. Ele falou assim, pastor, eu comecei naquela igreja dos crentes lá, e o pastor disse que ia 3 horas da manhã ia orar. Ele levantou 3 horas da manhã para orar, junto com o pastor. Você acha que ele levantou? Não. Ele levantou 3 horas da manhã para ir lá na igreja para ver se o pastor ia orar. Né, Bernardo? Verdade ou mentira? Verdade isso? Está aí, irmão, 500 anos na igreja. Mas ele ia lá para ver. Eu quero ver se esse pastor vai orar mesmo. Esse pastor é mentiroso, sem vergonha, está passando a perna no povo. Vou tirar foto e mostrar para todo mundo que ele não estava orando coisa nenhuma. Chegava lá, o pastor estava orando. Né? Estava lá clamando a Deus pela vida dele, inclusive. Né? E de todos que aqui há muito tempo congregam também. Por que estou falando para você desse jeito? Porque existem pessoas que elas querem que a coisa aconteça do jeito que ela imagina. O Naamã pensava o quê? Se eu chegar no profeta que é de Deus, que tantas pessoas falam que é de Deus, eu vou chegar no culto e vou ser curado na hora. Ele vai fazer, sei lá, vai pôr a mão no meu corpo, vai pôr a mão em cima da lepra, vai pôr a mão na minha cabeça e algo vai acontecer. E quando o profeta está recebendo Naamã, sabe o que ele faz? O Marcelo, o obreiro, o Geazi, né? Vai lá, manda ele tomar 7 banhos, 7 mergulhos no Rio Jordão. Vai lá e manda. Irmão, você já parou para pensar que o profeta não parou para atender aquele homem que vinha até ele? Vamos falar a verdade, irmãos. Eu estava aqui meditando antes de vir para o culto. Eu tenho um cuidado, assim, um zelo de atender as pessoas, de cuidar das pessoas. Quando eu vejo alguém novo, eu quero lá falar, conversar, quero agregar a pessoa na congregação, quero que ela conheça Jesus, que ela seja salva, amém? Só que eu falei, Jesus, olha o que o Senhor está me ensinando hoje. Já pensou se o profeta sai correndo atrás? Ô, Naamã, você que veio da Síria, vou ganhar alguém para o Senhor hoje. Do jeito nosso, irmão. Vamos falar a verdade, não é a melhor abordagem se fazer? Ir lá, conversar, dar atenção. O profeta deu atenção para o Naamã? Não deu. Pessoas orgulhosas precisam de passar muitas vezes carão. Sabe o que é carão ou não? Vergonha. Às vezes a gente precisa passar por algumas vergonhas. Amém, gente? Ah, pastor, eu não gosto. Ninguém gosta. Mas é importante. Ele fala, como que pode esse profeta não fazer nada para mim? Como é que ousadia tem esse israelita? Como pode ele não fazer nada para a minha vida, sabendo que eu estou doente? Dizem que é cura em nome de Deus, por que não faz nada então? Às vezes nós chegamos assim na igreja. Eu pensei que se eu começasse a fazer a campanha, a coisa ia mudar. Por que não foi? Por que o pastor falou daquele jeito? Aí você veja, né, irmão, que quando passou esse dia, ele está bem triste, está ali bravo, está furioso. Versículo de número 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que os rios as águas de Israel? Ele fala assim, ó, lá na minha terra, na Síria, tem rios chamados Abana e Farpar, que são muito limpos, que são bonitos, inclusive, melhor do que os rios e as águas que tem aonde? Em Israel. Para onde que ele olha, irmão? Para a forma que o pastor fala. Viu, você vai fazer o seguinte, você vai orar comigo hoje, você vai se ungir essa semana. Essa semana vamos se consagrar, vamos levantar 3 horas da manhã. Por que tem que ser 3 da manhã? O senhor não trabalha, o senhor não faz nada. Já viu gente fazendo assim, murmurando, questionando? Irmãos, a maneira que o profeta agiu foi pelo Espírito de Deus. Ele fez algo que Deus pediu. E naquela hora ele começa a argumentar, quer dizer, se fosse do meu jeito seria melhor. Naturalmente, do nosso jeito não ia ser mais fácil as coisas? A gente não pensa que se nós fizéssemos, se fosse assim seria mais fácil. Eu só falasse de Jesus, todo mundo se converter, seria mais fácil? Não seria? Seria mais fácil, mas não é do nosso jeito.
Então, quando ele está ali, furioso, falando, indignado, lá no versículo 13 agora, então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram, disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te. Olha um pouquinho, pastor, lembra do salmo que a gente leu? Deus não quer o quê, gente? Sacrifício. Veja que tem pessoas, irmão, que se tiver que fazer um sacrifício, ela crê. Se tiver que fazer algo que é sacrificante, ela acredita. Agora, fazer uma simples oração, ela não acredita. E Deus opera numa simples oração. Amém, irmãos? Deus opera. Não é 2, 3 horas. Claro que à medida que você conhece Deus, você vai se aperfeiçoando, crescendo, a comunhão aumenta. Mas uma simples oração é suficiente. Ou um simples ato de fé. O que é um ato de fé? Quem se lembra de Atos 19, o apóstolo Paulo, como tinha muita demanda, muita gente para ganhar, muita gente para pregar, muitas igrejas para cuidar. Ele chegou um tempo que tinha tanta gente que precisava e vinha até ele, que ele não conseguia estar em todos os lugares. Ele pegava os aventais que ele usava, as roupas dele mesmo. Ele apresentava a Deus e orava, Senhor, que o Senhor possa fazer que a bênção do Senhor daqueles que receberem esses pequenos retalhos desses aventais sejam curados. E a Bíblia fala que todos que recebiam esses aventais eram curados e libertos de demônios. Como, pastor, agora um pedaço de pano pode curar? Entenda, irmãos, eu não estou dizendo para você colocar fé no pano ou em qualquer outra coisa. Nós temos que crer em Jesus, mas a palavra de Deus foi essa, manda ele lavar-se no Jordão. Vai na água barrenta, na água suja. Quem já foi naquele rio que fala, não vou entrar aí não, esse negócio feio aí. Olha que rio cheio de sujeira aí, cheio de limbo aí. Não vou nesse negócio não. Aí então vem umas pessoas e fala, viu? Ô Naamã, desculpa eu falar para o senhor, mas se fosse uma coisa bem difícil, o senhor não ia fazer? Pense se você não é assim. Quando a coisa é mais difícil, quando é uma coisa sacrificante, que exige o teu trabalho, você quer fazer. O crer, muitas vezes, é muito difícil porque é simples. Diga, crer é simples. Não é difícil crer, irmão. Nós estamos acostumados ao quê, gente? Sacrificar para receber. E não é assim. Irmão, eu tenho que crer no que Cristo falou. Eu tenho que crer no que o pastor usado por Deus está falando. Eu vou crer nisso aqui. Aí você conhece a história, não vou continuar. Ele vai e mergulha 7 vezes no Jordão. E depois do 7º mergulho, a Bíblia fala que ele ficou o quê, irmãos? Com a pele igual de um bebê. Aí o segredo para as irmãs. Irmão, ele foi rejuvenescido, ele ficou limpo. Já pensou, irmãos? Porque esse milagre, ele é tão profundo que ele é visível naturalmente. Você imagina uma pessoa leprosa, ele está a carne em vivo. Sabe que alguém já sabe o que significa isso, né? Ele estava com a carne dele podre. Ele estava com a carne fétida. Uma pessoa que estava ali morrendo pouco a pouco. Já pensou, mas como que pode 7 mergulhos fazer uma lepra sumir? 1 mergulho, 2 mergulhos, irmão, no 7º, quer dizer, a obediência, ao crer na palavra de Deus, por pior que fosse a situação dele, ele se levanta dali curado. Amém, Jesus? É a graça de Deus se manifestando, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aí, por fim, lá no versículo de número, deixa eu achar aqui o versículo que vai fechar para nós, 15, diz assim, ó, então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, vamos ler junto? Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, tomes uma bênção do teu servo. Olha um pouquinho, pastor. O que o Naamã fala? É verdade mesmo, que só tem um único Deus. Irmão, tem pessoas que elas vão precisar de cura, e a cura vai trazê-la para Cristo. Amém, gente? Não desejamos que ninguém fique enfermo, mas há muitas pessoas que só vêm porque estão doentes. E que elas conheçam Jesus, ainda que estejam doentes. Porque esse homem duro, orgulhoso, quebra o coração e fala, puxa, eu pensava mal, falei tão mal. Quem falava mal de igreja, falava mal de pastor? Estou levantando a minha mão para começar. Primeiro, irmão. Esses pastor, mentira, enganador. Irmão, hoje estamos nós aqui, pregando o evangelho de Jesus. Amém? Vamos terminar? Atos capítulo 9. Pode subir o pessoal do louvor. Atos 9. Quem entendeu a mensagem de hoje?
Vamos terminar então? Eu preciso trazer mais 2 capítulos rapidamente. Atos 9, versículo de número 1. Vamos ler? Eu queria que você lesse comigo. Atos 9, versículo 1. Vamos? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que eram os cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos. Pergunta, você encontra aqui um coração duro nessa leitura? Um homem mau, uma pessoa maldosa, no entanto que ele pede, eu quero matar homens, mulheres e até mesmo crianças. Uma pessoa que tem um sentimento desse, essa pessoa está com o coração totalmente duro, maldoso. Preste atenção no pastor. Imagine, irmão, que esse homem, diante de Deus, esse homem chamado Saulo, ele está sendo talvez a pior pessoa que alguém poderia imaginar, pensando que Jesus morreu, seus discípulos continuaram pregando a palavra de Cristo, muitos cristãos se converteram, ele disse, eu tenho que exterminar os crentes. O Paulo é o que, gente? Um perseguidor. O Paulo, Saulo de Tarso, ele está perseguindo os cristãos. E nessa perseguição da qual ele está fazendo, preste atenção que eu vou te falar, ele conseguiu cartas dando liberdade para ele fazer coisas horrendas. Olha um pouquinho, pastor. Vocês veem aí, por exemplo, nos grandes tribunais do Brasil, do mundo, julgamentos de matamos ou não matamos, deixamos viver ou tiramos a vida. Vocês veem isso nos grandes tribunais hoje? Pergunta, para chegar a essas instâncias de poder, irmãos, é fácil? Não é fácil. O Saulo era uma pessoa que, irmão, influente, conhecedora, uma pessoa extremista. E nessas ondas de extremidades que nós falamos, pensando nesse texto principalmente, nós conseguimos perceber, irmãos, que até as piores pessoas desse mundo podem conhecer a Cristo. Todas. Amém? Vamos pensar no cenário Brasil. Brasil poder, Brasil governo, Brasil política, Brasil pensando nos termos legais desse mundo, pessoas que estão maltratando a esposa, homens maldosos, mulheres maldosas, ladrões, prostitutas, aí cresce a gama para tantas outras coisas. Este homem é conhecido como um perseguidor disposto a matar criança que é filho de crente, que é filho de quem é de Jesus. Lembra que o Paulo mesmo disse para nós lá na frente? O meu prazer é ser perseguido porque eu amo o Evangelho. Você está vendo agora um homem, irmão, que foi transformado. Que o coração dele era o quê? Eu quero fazer mal, eu quero destruir com esses crentes. Eu quero que eles morram. Aí vem Jesus, fala comigo. Aí vem Jesus, versículo 3. Indo no caminho, ele achava que estava bom, estava tudo certo. Aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aleluia! E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, fala teu nome, eu falo o meu, Jefferson, Jefferson, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, dar murros em ponta de faca. Duro é para você viver assim. Irmão, tem pessoas que têm muito poder para fazer mal, mas elas também vão ter muito poder para fazer o bem. Creia, irmão, que as piores pessoas com os piores planos um dia vão se render a Jesus. Quem já leu o livro de Daniel? Você percebeu que nos 3 reis que passaram na Babilônia no período de Daniel, quando morreram, eles foram mal a vida inteira. Chegou no fim da vida deles, eles disseram, só o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Irmão, não acredite que é o fim. Ainda que seja na última instância, nós venceremos. Jesus vai vencer. Jesus venceu. Amém? Creia. Porque este homem, não tenho mais tempo para falar, mas este homem ele cai quebrantado no chão.
Ele fala: Senhor, o que eu preciso fazer? Põe a mão no coração e fala: Senhor, o que eu preciso fazer? Sabe a resposta de Jesus? Vá orar. Lembra? Ananias, um profeta, um homem de Deus, um servo do Senhor, ele vai até você, ele vai impor as mãos sobre você, porque nesse dia o Saulo ficou cego, e esta cegueira que ele teve fez com que ele ficasse amedrontado. Ele vai para a oração, e essa oração muda a vida dele, porque o Ananias era um pastor, preste atenção. Esse pastor, por sua vez, ele recebe de Deus: vá agora até o Saulo, porque ele está orando, e eu quero enviar a ele uma resposta. E o Ananias, como muitos, posso dizer para você, vamos colocar todo mundo junto agora no pacote. Tem pastor que não quer ganhar os perdidos. O Ananias disse: eu não vou não, esse homem é mau. O Ananias era de Deus, mas ainda tinha o que no coração, irmão? Aquela dureza, aquele coração duro com algumas coisas. Tem coisas da vida que é difícil de lidar, não é? Tem coisa que é difícil de você aceitar. Mas ele disse: este vaso que você está vendo aí, um vaso de desonra, vai me honrar ainda. Então todo vaso de desonra pode se tornar um vaso de honra. Amém? Todo vaso de desonra pode se tornar, moldado por Deus, um vaso de honra. O Ananias vai à casa dele, chega na casa do Judas, onde ele está, e entra ali naquela casa, e o Paulo está fazendo o quê, irmão? Orando. Irmãos, entenda, irmãos, muitos ainda vão se quebrantar, muitos. Mas cuidado para você não ser a pessoa dura, como o profeta, como o homem de Deus, o discípulo de Jesus estava duro, achando que não tinha o que fazer. A pior pessoa do mundo tem jeito diante de Deus. Por isso que quando o Ananias ora, impõe as mãos sobre ele, naquela hora a Bíblia fala que como, não era, mas como se tivesse escamas nos seus olhos, ou seja, tivesse algo impedindo ele de enxergar. Tem pessoas que enxergam mal, não estou falando de visão, enxergam mal as coisas de Deus, porque foram ensinadas, foram colocadas nas piores masmorras de tristeza, onde as trevas operam. Mas ali o Senhor, resplendor de luz, veio até ele, e ali houve uma transformação. A salvação chegou até o Saulo, ele foi curado da cegueira, ele se levantou, e naquele dia o homem que duvidava do homem chamado Saulo, o Ananias, ele teve que quebrantar o coração dele, orar por quem perseguia ele e depois batizá-lo. Você sabe que o batismo ele traz uma referência de pai e filho. Ele se tornou um pai na fé desse homem, irmão. Pastor, mas ninguém fez nada pelo Saulo. Quem foi Jesus. Entenda, irmãos, tem coisas que é nós que fazemos, tem coisas que é só Jesus que faz. Pastor, o meu trabalho é orar, o meu trabalho é continuar crendo. Creia que esse resplendor de luz vai alcançar os seus. Vai alcançar. E vai ter o que, gente? Quebrantamento. Vai baixar a cabeça, vai baixar a guarda. Aquele que é duro, aquele que é pesaroso de palavras, que até escarnece de Deus, vai baixar a cabeça e falar: só o Senhor salva. Amém, Jesus? Último texto, Lucas 23, versículo 38. Eu vou ler até o 43. Lucas 23, 38. Vamos ler na tela rapidinho? E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, para todo mundo saber, para zombaria, né? Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores, os ladrões, que estavam pendurados ao lado de Jesus, blasfemava. Blasfêmia é o que, irmão? Duvidar. Dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, que também estava junto, na mesma situação, dizia: tu nem ainda temes a Deus, estando você também sendo condenado? Lembra que eu falei mais cedo para você que existem pessoas que não querem ser salvas? Vamos pensar aqui um pouquinho, gente. Haviam 3 cruzes que estavam com 3 pessoas crucificadas. Uma delas era o nosso Salvador. Uma delas, um ladrão. Do outro lado, um ladrão. A crucificação só era feita essa sentença, só era dada essa sentença para pessoas muito má. E nesse dia, os 2 mais perturbados estavam ao lado de Jesus. E naquele dia, um deles tiveram a oportunidade de também render-se a Jesus.
ele preferiu blasfemar. Tem gente que no leito de morte blasfema de Jesus. Tem gente que na vida blasfema de Jesus. Em contrapartida, um destes ladrões viu a luz de Deus ali. Aí vai todos nós olhar para esse texto e pensar, resposta de Jesus, versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os feitos merecidos, mas este nenhum mal fez. Leia comigo bem alto. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bem alto agora. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Contraditório para você que quer ser a pessoa mais santa do mundo, entrar primeiro que nós, um ladrão, um malfeitor. Ou seja, irmão, a graça, ela está disponível para todos. Desde a pessoa mais suja a mais santa. O Paulo disse: o que me basta é a graça de Deus. Então saiba que se você é a pessoa que perdeu-se no meio do caminho, essa graça alcança você hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. O que diz lá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí então faça o quê? Coma deste pão e beba deste cálice. Por que eu tenho que me analisar? Por que eu tenho que olhar para mim e fazer um autoexame? Termino 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para que seja, ele busca condenação. O ladrão da cruz pediu o quê? Eu vou ser condenado. Não vou acreditar nesse Jesus. Ou seja, quem come e bebe do corpo e do sangue de Jesus indignamente, este se faz condenado, culpado. Então, gente, esse momento não é um momento religioso nem da igreja. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Eu não estou aqui falando assim para você sentir medo ao ceiar, mas pelo contrário, há um temor ao você ceiar, um respeito, porque é nesse momento onde o coração duro se quebranta e o Espírito de Deus começa a dominar você. Palavra para o seu coração: as bênçãos acompanham um coração quebrantado. Amém? E a principal delas é a salvação. Todo dia, você pode morrer hoje. Se você é uma pessoa de coração quebrantado diante de Deus, em verdade, em espírito, você vai abraçar Jesus. Você vai estar com Cristo. Se daqui 100 anos você morrer, o dia que esse dia chegar, não se esqueça que as bênçãos acompanham os quebrantados do Senhor. E chegará o dia, irmãos, que nós o veremos assim como Ele é. Aleluia. Curve a sua cabeça. Bendito seja o teu nome, Jesus. Assim quero, Jesus, durante toda a minha vida, poder servir ao Senhor. E aqui, Jesus, mais uma vez aprendemos a importância e a necessidade de que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. Essa é a oração mais importante da tua vida. Curve a tua cabeça e ore. Apresente-se a Deus. Não faça comum algo tão profundo e tão sincero. Porque nesse momento é a hora que você se rende, como Naamã. Eu estou assim, estou desse jeito, por culpa minha, porque não criei, porque não acreditei. Ou até mesmo o coração duro tem te feito você desacreditar que Deus possa transformar sua vida, seus familiares, e até as pessoas mais duras, talvez ao seu coração, que sejam irreconciliáveis. O Senhor Jesus pode mover-se em favor dela. Mas agora, esse momento, não é o momento de examinar outras pessoas, mas o momento de examinar o seu coração. Olhar para dentro de você e reconhecer se o pecado tem dominado você, se o pecado tem sido talvez algo que corriqueiramente você tem praticado. É hora de confessar e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo dos pecados que cometi até hoje. Eu me arrependo. Fale com a sua boca. Deus quer ouvir os seus lábios. Lembre que o coração quebrantado não é rejeitado. Só é rejeitado aquele que não se quebranta. Aquele que não se quebranta não tem parte com Deus. Apresente-se ao Senhor agora e diga: Senhor, eu quero mudança, eu não quero ser religioso. Eu quero viver a fé, eu quero viver a palavra, eu quero ser fiel ao Senhor. Por isso, Jesus, se pequei desde o dia que nasci até o dia de hoje, se falhei, ó Deus, ao que diz respeito à verdade, se dei atenção a tudo menos a Ti, se olhei para tudo menos para o Senhor, se dei crédito para as coisas desse mundo, para as filosofias,
para as características de um ser humano, para os temperamentos, mas não dei valia à palavra. Aqui estou eu, Jesus, pedindo redenção. Venho redimir a minha vida no seu sangue, porque o único meio, ó Deus, que podemos encontrar redenção é no sangue de Cristo, e no sangue de Cristo nós somos perdoados. Pai, olha para nós e nos perdoa, Jesus, os pecados que cometemos, que deixamos de orar quando deveríamos orar. Fale com Deus. Que deveríamos orar, mas não oramos. Que deveríamos ter vindo à tua casa, mas nós não vimos. Que deveríamos ter estendido a mão, perdoado, mas não perdoamos. Que deveríamos ter estudado a tua palavra, meditado, conhecendo a sua vontade, para então assim tomar decisões. Tomamos decisões sem tua vontade e assim sofremos. Por isso aqui estamos nós, Pai, pedindo perdoa-nos. E você que talvez até hoje não fez isso, eu chamo você agora, como está escrito em Romanos capítulo 10, que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Você talvez que ainda não é batizado nas águas, você que ainda não desceu o seu coração aquela palavra de arrependimento, mas hoje você toma uma decisão de andar com Jesus. E você pode dizer com a sua boca: eu te aceito, Jesus, como único e suficiente Salvador da minha vida. Essa é uma confissão pública, uma confissão com seus lábios, e diz a palavra que se você confessar Jesus como único, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma doutrina humana para tentar agregar ou sacrificar algo em favor da sua salvação, somente Jesus você vai crer a partir de hoje. Diga: a partir de hoje, Jesus, só o Senhor estará dominando, me ensinando e mantendo a minha vida casta na tua palavra. Todos os dias eu viverei para o Senhor. Se cremos, dizemos amém, dizemos graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus com fé no nome do Senhor. Pastor, eu me reconciliei nessa oração. Pastor, eu vinha errante em alguma coisa. Você se reconciliou? O corpo e o sangue de Cristo é para você. Agora, pastor, eu ainda não me reconciliei, eu ainda tenho coisa a resolver diante de Deus. Não come, não beba, para que você não entre em condenação. Pastor, eu me acertei com Jesus. Hoje é um novo dia da minha vida. Amém? Começa a partir de hoje, o resto da tua vida vai ser a partir de hoje. E assim você pode comer e beber dignamente, fazendo menção do que Jesus disse: façam isso em memória de mim, até que eu venha. Amém? Se você não for ceiar, não é pecado você não ceiar. Pecado é você ceiar em pecado. Você se limpou, orou de verdade, foi do coração. Nossa, é só isso, pastor? Sim, é só isso. Mas não pode ser da boca, tem que vir do coração. Pastor, eu fui lavado agora eu entendo, a graça me alcançou. O corpo e o sangue é para você. Amém? Os irmãos passarão, ninguém coma, ninguém beba antes que todos tenham recebido. Convido você a louvar a Deus junto conosco. À medida que você receber, você vai ficando em pé e vamos louvando a Deus em nome de Jesus. Pode passar os obreiros. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma saciar. Bem bonito, igreja, vamos cantar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje, Mesmo hoje tu te pode saciar. poucos pães, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem ceiar. ex-discípulos, Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez passear. ao tornar a praia, Ao tornar a praia, então, vem do fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. bem bonito.
ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. A igreja de Jesus, vem. Vem ceiar. Bem bonito para Jesus. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Todos receberam? Apresente o pão para o céu. Senhor Deus, nós consagramos a Ti este pão, que agora é o corpo de Cristo. O corpo que foi partido, que foi moído por nós, que foi entregue em nosso lugar, que pagou pelos nossos pecados. Este corpo é o corpo que hoje nós vamos participar, porque quando comemos deste corpo, recebemos a vida com abundância, a saúde completa, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, pelas suas feridas fomos sarados. E assim é, Pai, ao participar do corpo de Cristo, nosso corpo fica curado em nome de Jesus. Participem todos do corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Apresente o cálice. Após ter ceado, o Senhor Jesus apresentou o cálice dizendo: este é o meu sangue, o sangue que foi derramado por vós para sacrifício dos vossos pecados, o sangue que vos faz mais alvos que a neve, o sangue da nova e eterna aliança no nome do Senhor. Façamos isso até que Ele venha. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos por palavras, pensamentos, atitudes, consciente ou inconscientemente. Lava-me e serei mais alvo que a neve em Cristo Jesus. Todos os pecados sejam perdoados desde o dia que eu nasci até agora, pecados antigos ou recentes, para que sua palavra se cumpra em minha vida. Bebam todos do sangue do Cordeiro. Aleluia. Deixe o cálice do lado. Comece agora a apresentar o seu coração a Jesus. Comecem agora a colocar a sua vida diante dele e dizer o quanto você o ama. As suas palavras agora devem ser palavras de amor e sinceridade, dizendo: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo de Deus. Quem poderia fazer isso em meu lugar? Quem poderia se entregar em meu favor? Quem poderia dar a vida em meu lugar, Jesus, sacrificando-se a si mesmo? Levante as tuas mãos e comece a adorar. Peça para Jesus: encha-me do teu Espírito. Encha-me do teu Espírito, Jesus. Espírito Santo, batiza com fogo. Encha a tua igreja, é hora de renovo. Comunhão é dia de renovo, é dia de ser renovada. É hora de você abrir a tua boca e dizer: eu te amo, Jesus.
Feche os seus olhos, levante as suas mãos e diga: eu te amo, Jesus. Vem, presença de Deus, vem, Espírito Santo. Ore alabás, serecanto, rabache cantarás. Vem, Espírito de Deus, levantando a tua igreja. Agora é a alegria da igreja de Jesus. Aleluia! Você pode louvar a Deus e dizer: algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Bem bonito, algo mais que a neve. Igreja, bem bonito, em alta voz, algo mais que a neve. Aleluia. Algo mais que a neve, se neste Oricanto, libarabasi, olamacanto, ramalabasi, ando, ramalabache. O ramalamasi, alabacanto, ramamabasi, ando, alabacantalas. Ramamamasi, abalabacanta. Levante a voz. Lamarabas, serericanto, ramalabacanta, lamas. Rialamacanta, rialabache, ererecanto, lamasira, bacanta lá. Oh, amado de minha alma, aleluia, aleluia. É momento de alegrar-se na presença do Senhor. Oricanta, alabacia, alabacanta, aramalabacerere, cantori, balabaci. Maravilhoso, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele está aqui, você pode dizer isso? Deus está aqui. O Senhor está aqui. É momento de renovo, é momento de transformação. Jeová Jiré, Jeová Jiré é o Senhor, Jeová Jiré é o Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Ah, Jesus, vem restaurar o teu povo, vem restaurar a tua igreja. Ah, Espírito de Deus, mova-se em nosso meio, mova-se, ó Deus, com tua presença gloriosa. Diga palavras de amor para Jesus. Diga: Senhor é o ômega, o alfa, o começo e o fim, o primeiro e o derradeiro és tu, Jesus. Levante as suas mãos e louve a Deus com o seu coração. Aleluia. Jeová Jireh, Jeová Jireh, sua unção está neste lugar. Mais uma vez, bem bonito. Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová Jiré, sua unção está neste lugar. Prospera, prospera o teu povo. prospera, Jesus. Prospera o teu povo. Aleluia, 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 aleluia Ao Senhor. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. sua unção Está neste lugar. Está neste lugar. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom.
unção está neste lugar. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Levante sua voz e diga: abençoa o teu povo. Aleluia! Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ao Senhor. Jeová Rafa. Jeová Rafa. Jeová Rafa. Sua unção está neste lugar. Jeová Rafa, o Senhor que cura. Jeová. Jeová Rafa. Seja curada. Jeová Rafa. Sua unção está neste lugar. Abençoa o teu povo, Jesus. Abençoa o Seja abençoado, irmão. Seja abençoado, irmão. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ao Senhor. Jeová Jiré. Jeová Jiré. Jeová Jiré. Sua unção está neste lugar. Jeová, as vozes agora. Jeová. Jeová Jiré. Jeová Jiré. Sua unção está neste lugar. Mais uma vez, Jeová Jiré. Há uma unção. Jeová Jiré. Jeová Jiré. Sua unção está neste lugar. Você vai dizer: abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ao Senhor. Abacantou, rabababaciando. Há uma unção. Há uma unção neste lugar. Você não pode voltar vazio. Orabacanta, arabache, rabarabaciando, orialacanta, alabas. Orialacanta, arabacherere canta, orialabariandará. Oh, Jesus poderoso. É momento da unção de Deus encher seu coração, irmã. Ô irmão, você pedir esse momento a Deus, um momento de comunhão profunda. É momento de você ser separado por Deus. Oriala canta lá, bare cantou, balabacira cantará. Aleluia. Deus está aqui, Jeová Shalom. Jeová Shalom, Deus está aqui no nosso meio. Aleluia. Jeová. Jeová Shalom. Diga com fé. Jeová Shalom. Sua unção está neste lugar. Aleluia, Jesus. Jeová Shalom. Jeová Shalom. Sua unção está. Só você que crê que Jesus está aqui neste lugar, diga: abençoa, Jesus. Abençoa o teu povo, Jesus. Somos teus. Abençoa o teu povo. Com toda a força do seu pulmão, cante aleluia. 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 Ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ao Senhor. Digam obrigado, Jesus, e vamos aplaudir o Rei dos Reis.
Senhor dos senhores. Aleluia! Glória a Deus! Amém, igreja? É na presença de Deus, irmão, que tudo se resolve. Amém? Que Deus possa sempre continuar falando com você e você sempre de coração aberto para ouvi-lo. Amém?